Olá pessoal, e aí? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos Elite Polícia Civil. Prof. Eriksen, aqui é um prazer estar com vocês novamente. Vamos dar seguimento ao nosso direito constitucional? Prof, por que direito constitucional? Bom, porque direito constitucional é uma matéria extremamente importante para o nosso plano de aprovação dentro da Polícia Civil, tá? Seja para escrivão, seja para inspetor, certo? Direito constitucional é a base para tudo, tá, gente? Então, estrategicamente eu pensei em preparar este terreno, preparar essa base antes da gente avançar nas outras matérias, principalmente no direito penal e no processo penal, tá? A gente avançou bastante aí, encerramos na última aula de constitucional o artigo 5º da nossa Constituição Federal e agora, dentro daquilo que eu me propus a ver com vocês, né? Nós não vimos todos os incisos, mas vimos os principais dentro daquilo que carreiras policiais tendem a cobrar. E agora a gente vai dentro da sequência lógica daquilo que o edital vem cobrando, tá? Então agora nós vamos estudar os direitos sociais. A gente fica dentro da classificação dos direitos fundamentais conforme a Constituição, a gente vai para essa segunda classificação, que são os direitos sociais. Lembrando que depois ainda vem os direitos de nacionalidade e os direitos políticos, tá? Temas extremamente importantes dentro do nosso conteúdo programático aqui de direito constitucional. Principalmente como estamos diante de um cenário de eleições, tá? Umas eleições que vão ser extremamente importantes para o nosso país e a tendência é que os concursos explorem bastante esses conteúdos, tá? Quero fazer um esclarecimento aqui nesse vídeo para vocês com relação à nossa programação, tá? Como esse curso ele tem uma proposta diferente, ele é um grupo de estudos que as aulas são gravadas. Semana passada aqui, vamos ver aqui os dias. Semana passada, do dia 23 ao dia 27, a gente, por parte do professor, não foi possível cumprir o cronograma, né? E aí eu quero explicar para vocês o motivo, tá? É umas questões pessoais aqui que o prof está enfrentando de saúde, que já vem se arrastando desde os últimos grupos da SUSEP, da fase, só que ficaram mais intensas agora, tá? Uma questão de uma familiar que está na minha residência e que precisa de auxílios permanentes, tá? Então a gente acaba, às vezes, essa vez ela pegou uma infecção e teve que ser removida pro hospital e agora ela voltou. Então a semana passada foi toda de intensas posa no hospital, volta, enfim, atrapalhou bastante a rotina de todo mundo aqui em casa, tá? Só queria deixar registrado isso para vocês, pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo isso faça sentido ou não mais, tá? Porque aí o cronograma pode ter avançado. Só quero deixar registrado nesse momento por questão de transparência com vocês, tá? Bora lá então. O que nós vamos precisar para hoje, professor? Primeiro e mais importante, você vai precisar do quê? Do seu café, tá? Ó. Tem jeito, você precisa do cafezinho. E aqui, vamos pegar aqui na biblioteca. Vamos ver aqui. Ó, você vai precisar das canetinhas coloridas também, tá? Canetinha escandalosa. Canetinha escandalosa que o prof usa bastante esse amarelo aqui, né? Você vai precisar bastante das canetinhas escandalosas e do seu café e água, né? Água você sabe também, importante aí pra gente ir hidratando durante o nosso estudo, tá? Prof, o que nós vamos estudar hoje? Bora trabalhar. Bom, a gente vai hoje começar os direitos sociais, tá? Vamos iniciar o estudo dos direitos sociais, um tópico importante aí dentro da nossa estratégia. E aí, deixa eu prof ir para os slides aqui para organizar melhor para vocês. Aqui, fechou. Vou pegar a caneta. Direitos sociais, artigo 6º ao 11 da nossa Constituição. Prof, que negócio é esse de direitos sociais? O que eu preciso saber? O que isso é importante para uma prova como da Polícia Civil? Muito importante, tá? Porque os direitos sociais, eles ainda estão dentro,
tá? Do tópico dos direitos fundamentais conforme a nossa Constituição. Tá? Então, como eu coloco aí só para situar vocês, eu acho válido colocar para a gente se situar. Terminado, então, o estudo do capítulo 1, título 2, direitos e deveres individuais e coletivos, a gente cronologicamente ainda vai avançar, vai voltar, na verdade, para o título 2 do capítulo 1, tá? Que são os princípios fundamentais. Estrategicamente eu fiz diferente para que a gente pudesse ter essa base e depois voltasse lá do artigo 1º ao 4º, tá? A gente precisa estudar agora o capítulo 2 também, do título 2, que trata dos direitos sociais, tá? Mas como que eles caem na prova, prof? A resposta para essa pergunta, então, é de importância para que a gente possa nortear o nosso estudo, tá? O examinador, gente, o que ele vai cobrar aqui de vocês? Ó? Ele vai cobrar o que nós chamamos de princípios pertinentes aos direitos sociais, que são proibição do retrocesso, princípio do mínimo existencial e princípio da reserva do possível. Ou ele cobrará o conhecimento sobre o ativismo judicial, ou, o que é mais provável, ele trará os direitos sociais em espécie. Ele vai te cobrar alguma coisa literal do artigo 6º ao artigo 11, tá? E aí eu vou te explicar depois que basicamente os direitos sociais eles estão aqui, os mais importantes, os mais basilares estão aqui do artigo 6º ao artigo 11, é isso que nós vamos trabalhar, tá? Conforme a Constituição, como que isso está organizado, como que esses direitos sociais estão organizados? Dessa forma aqui, ó. Os direitos sociais básicos a gente tem no artigo 6º, tá? Depois nós temos os chamados direitos sociais dos trabalhadores, no artigo 7º. Nós vamos ter os direitos sociais sindicais, questões de sindicatos, tá? No artigo 8º. No artigo 9º, nós vamos ter o direito de greve, tá? No artigo 10, direito de participação. E no artigo 11, o chamado direito de representação. O foco do prof para este concurso aqui da Polícia Civil vai ficar basicamente aqui, ó, no artigo 6º. Tá? Direitos sociais básicos. E aí dentro desta parte nós vamos ver aquela teoria e vamos ver o artigo 6º propriamente dito com esses direitos sociais básicos. Essa parte aqui, ó, ela é mais comum em direito do trabalho. Tá? Então por isso eu não vou ler todo o artigo 7º com vocês. O artigo 7º é clássico em provas de direito do trabalho porque ele consagra todos os principais e básicos direitos trabalhistas, como férias, 13º, salário mínimo. Vocês vão ver os incisos, ele tem acho que uns 20 e poucos incisos lá, o artigo 7º. Vocês vão ver que ele traz os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores básicos, aquele que você, se trabalha de carteira assinada, vai ter. Inclusive direito ao fundo de garantia, direito ao 13º, direito à previdência, enfim, tudo tá lá, tudo está ali, certo? Horas extras, adicionais, enfim, tudo tá ali. Então, depois greve, depois questões de sindicatos, isso é tudo direito do trabalho. Se você vai prestar um concurso como o TRT, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, você tem que saber isso. Você tem que saber isso, tá? Se você vai estudar direito do trabalho como um todo, você precisa saber essa parte, obviamente. Mas para nós da Polícia Civil, historicamente isso não tende a cair. Tende a cair umas outras situações, como a teoria dos direitos sociais aqui, que é o que eu vou dar a ênfase nessa aula, tá? Então, como tema de casa, presta atenção aqui, tá? Como tema de casa, vocês vão ler, vocês vão ter que ter o contato aqui com o artigo 7º. Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui para vocês, tá aqui na tela para vocês verem, ó. Então vocês vão ter que ter o contato com o artigo 7º na sua literalidade. Vocês vão ter que ter o contato com o artigo 8º na sua literalidade e até o artigo 11, tá? Então fica combinado isso, esse contato literal, vocês vão fazer sozinhos, sentados aí tranquilos, com uma boa xícara de café, com a garrafinha de água, com as canetinhas coloridas, marcando, enfim. E aí alguma dúvida que vocês forem tendo, vocês vão postando no grupo do Telegram. Ativem, usem mais aquele grupo do Telegram para tirar dúvidas ali. Eu vejo muito, eu sei que tem muitos alunos ainda do grupo de estudos Elite que não entrou no grupo do Telegram,
tá? Se você é um deles, se é uma delas, você tem que entrar no módulo Veja Primeiro. Lá naquele videozinho, como eu explico o que funciona, o que é o grupo, né? Eu faço as explicações iniciais. Abaixo você tem um link para entrar no grupo do Telegram, tá? Então tem muita gente que ainda não está no grupo do Telegram. Isso é extremamente importante que você faça parte, porque os avisos, enfim, o cronograma, alguma dúvida, um contato mais rápido que você queira ter comigo, você posta lá no grupo do Telegram, tá? Então fica esse apelo aí do prof para fazer isso. Também não esqueça de avaliar as aulas. Você, ao final dessa aula, você tem umas estrelinhas lá. De cada aula você pode dar de 1 a 5 estrelas, de acordo com o que você achou da aula, né? Você pode deixar os comentários na própria aula, ou com alguma dúvida, ou uma crítica, uma sugestão, ou um parabéns, né? Que a aula foi legal, que você gostou, enfim, como você quiser, tá? Tudo vai ser visto e analisado por mim e pela minha equipe, certo? Feito esse aviso, vamos avançar. Hoje, nesse exato momento agora aqui, essa parte teórica você não tem na Constituição, você não tem escrito em algum artigo. Isso são pensamentos doutrinários, são pensamentos aqui dos escritores dos livros jurídicos, tá? Então eu vou trazer para vocês a forma como esses pensamentos, como esses doutrinadores aqui, como esses escritores do direito constitucional pensam e como que as bancas cobram, como que as provas de concursos vêm cobrando este conteúdo, tá? Então, olha só, vamos introduzi-los aqui ao estudo dos direitos sociais da seguinte maneira. Os direitos sociais, olha só, eles são aqueles que consistem, está marcadinho aqui, ó, em prestações positivas do Estado, em benefício das camadas mais pobres da sociedade, visando uma melhora das suas condições de vida e de trabalho. Eles possuem, ó, conteúdo econômico e social e podem ser tanto individuais como podem ser coletivos. Esse slide aqui, ó, pode salvar você numa prova. Esse slide pode te garantir um pontinho na prova, tá? Por quê? Os direitos sociais, a gente viu lá daquela parte dos direitos da classificação conforme a doutrina dos direitos fundamentais, que eles se classificam conforme em gerações ou dimensões. Lembram? Tá? Primeira dimensão, segunda geração ou dimensão, terceira dimensão, geração, até mais ou menos a quinta dimensão, geração. A gente viu, lembrando que as 3 primeiras são as que tendem a cair mais na tua prova, tá? Onde que estão inseridos os direitos sociais? Tá? Os direitos sociais, eles estão com um conteúdo de ação do Estado. E a gente viu que se eles têm prestações positivas, eles são conteúdo de fazer, uma ação de fazer, nós estamos diante de direitos de segunda dimensão ou geração, que dependem de uma ação, dependem de uma prestação do Estado. Ok? Isso é o primeiro detalhe que vocês precisam saber. A classificação dos direitos sociais, eles estão dentro dos direitos de segunda dimensão ou geração. E algumas bancas, como a FCC, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, adora colocar trechos nas suas provas de que os direitos sociais possuem conteúdo econômico social, ou que os direitos de segunda geração ou dimensão possuem conteúdo econômico, social ou até cultural. Inclusive, lá naquela aula eu coloquei numa tela com um símbolo de alerta essa informação também. Aqui eu estou só refrescando a sua memória. Se você lembra dessa aula, você certamente vai lembrar desse alerta aí, tá? Então, primeira informação importante. Aí, seguindo aqui, ó, os direitos fundamentais que nós vimos até aqui, eles consistem numa chamada abstenção do Estado, ou seja, numa ação de não fazer, numa omissão do Estado. O Estado não se intromete na vida, o Estado não se intromete na liberdade. Agora aqui, nos direitos sociais, que surgem em um momento histórico posterior aos dos primeiros, onde se verificou que não bastava o Estado deixar de fazer alguma coisa, o Estado se abster de alguma coisa, né? O Estado, ele precisava fazer algumas funções em benefícios aqui das camadas menos favorecidas. Isso aqui é o que a gente lá no ensino médio, no ensino fundamental, estudou como as situações do Estado liberal
e do Estado social. O Estado social é onde se encontram os direitos sociais, tá? É aquele Estado mais ativo, é aquele Estado que presta ações para o seu povo, principalmente para tentar equilibrar o jogo, para buscar a igualdade, fazendo alguma coisa para as camadas menos favorecidas. Por que você tem esses auxílios, essas bolsas? São tudo pensando na efetivação dos direitos de segunda dimensão, que em alguns momentos não basta o Estado não fazer nada, deixar aí que a sorte guie a sua sociedade. Em algum momento o Estado vai precisar intervir, o Estado vai precisar fazer alguma coisa, ok? Então nesse momento que surgem os direitos de segunda dimensão, onde estão inseridos os direitos sociais. Perfeito? Tranquilo? Você entendeu isso? Caso não tenha entendido, deixa nos comentários, que é importante aí para você poder avançar com qualidade, tá? Vamos ver esse primeiro conteúdo aqui numa forma de questão, uma questão da CESP aqui, ó, questão passada da CESP, que diz o seguinte, olha só que ela pergunta para nós. É característica predominante, isso aqui é importante, olha só, uma característica predominante dos direitos sociais previstos pela Constituição, o fato de possuírem conteúdo positivo. Olha só que outra informação importante, ou seja, consistem em ações do Estado em benefício do cidadão e não na omissão estatal. Isso aqui é perfeito, isso aqui é a clara classificação dos direitos sociais. São ações que predominantemente têm conteúdo positivo, ou seja, ações de fazer. É o Estado agindo, é o Estado atuando em benefício do seu cidadão e não se omitindo. A questão da omissão do Estado é lá na primeira dimensão ou geração. Aqui na segunda geração ou dimensão, principalmente nesse nosso estudo aqui dos direitos sociais, a obrigação principal do Estado é fazer, é agir, ok? Ficou claro isso para você? Você concorda com essa questão? Então, conforme a nossa teoria, conforme os nossos doutrinadores, essa assertiva, tranquilamente nós poderíamos marcar como estando certa, né? Então, isso aqui é sempre dica de prova, seja ela com assertivas, seja ela para você marcar a questão, né, a alternativa que você considera correta, é sempre bom você ir pintando, você ir circulando, você ir chamando a atenção da sua cabeça, da sua mente, para aquelas palavras-chave que vão levá-los, né, que vão lembrá-los e vão fazer com que você ative o seu cérebro puxando o conteúdo que você viu nas aulas aqui do prof. Maravilha? Perfeito? Então, bora avançar aqui, ó. Isso que está na tua tela é a cópia do artigo 6º, tá? É a cópia do artigo 6º, tá, galera? Isso é a cópia do artigo 6º que nós vamos aqui entender a partir de agora. Deixa eu só verificar se está tudo ok. Tá ok. Essa aqui é a cópia do artigo 6º que nós vamos entender a partir de agora, tá? O artigo 6º, ele sofreu uma alteração em 2021. Não aqui no caput, tá? Não aqui no caput, mas sim, sim no parágrafo único. Foi inserido o parágrafo único em 2021, então é importante você saber isso depois. Agora, logo em seguida, eu vou conversar contigo sobre isso. Primeiro, entenda aqui o caput, né? O artigo 6º ele fala que são direitos sociais. Olha só, ele nos coloca aqui logo de cara, dizendo que são direitos sociais quem? A educação, vamos até numerar para você, ó. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então você perceba que você tem 11 direitos sociais expressos
aqui na nossa Constituição, dentro do artigo 6º. Por que o prof fez questão de numerar? Porque isso aqui você tem que decorar, tá? Isso aqui você tem que decorar. Prof, precisa. Tá? Você tem que decorar porque você tem que saber quais são os direitos sociais expressos no artigo 11. Tem prova que cobra, tem banca que cobra isso de você. O conhecimento, né, a memorização desse rol aqui, tá? Você percebeu que tem 3 que estão pintadinhos aí de cor diferente? Tem um roxinho, tem um amarelinho aí, tem um vermelho. Prof, por quê? Vou te explicar por quê, tá? Porque olha só esse próximo slide aqui, ó. Vale notar que esse artigo ele já foi objeto de 3 emendas constitucionais, ou seja, esses 3 direitos que eu pintei, que já estão nesse slide que você está vendo agora, originalmente, no texto da Constituição original lá de 1988, eles não estavam lá. A moradia, a alimentação e o transporte, lá em 1988, eles não estavam no artigo 6º. Eles foram sendo inseridos ao longo dos anos. Então você tem aqui, ó, no ano de 2000, a emenda constitucional 26 do ano de 2000, ela incluiu no rol do artigo 6º o direito à moradia. A moradia como sendo um direito social. Em 2010, turma, olha só, a emenda constitucional número 64 de 2010, ela inseriu a alimentação como sendo um direito social. E a última emenda que mexeu nisso foi em 2015, a emenda número 90 de 2015, que inseriu o transporte como sendo um direito social. Prof, por que elas vão inserindo essas informações? Muito simples. A explicação é a seguinte, tá? O nosso legislador, ele tenta, quando ele coloca esses direitos como sendo direitos fundamentais, direitos sociais lá na Constituição, ele tenta fazer com que o administrador público passe a olhar com melhores olhos, a olhar com mais dignidade para isso, a olhar com mais firmeza, a olhar com mais importância para isso. Ele faz com que o legislador e os administradores em geral, prefeitos, governadores, presidentes, eles se preocupem com a questão da alimentação. Eles se preocupem com as situações das moradias. Eles se preocupem com as situações da previdência social. Eles se preocupem em proteger a maternidade e a infância, a dar assistência às pessoas que são desamparadas e vulneráveis socialmente. Ele se preocupa com a saúde, ou deveria se preocupar com a saúde, elevando o nível do atendimento, principalmente do SUS, deixando-o cada vez melhor. Ele começou a se preocupar muito com o transporte, principalmente com o transporte público, que muitas vezes é precário em alguns momentos. Então, ele colocando esses direitos no rol do artigo 6º, dando a eles status constitucional, ele tem a esperança de que esses direitos sejam melhores prestados. Se você coloca o transporte aqui no artigo 6º, há uma esperança de que o serviço público de transporte melhore. A gente tenha ônibus melhores, que a gente tenha uma estrutura de mais qualidade. Na prática, não muda muita coisa. A gente tem muita precariedade ainda em todos esses direitos sociais. Mas é a intenção do nosso legislador que, para o futuro, que a gente consiga melhorando isso, tá? Inclusive, existe há muitos anos tramitando uma proposta de emenda à Constituição que coloca, ou que tenta colocar como direito social, o direito à felicidade, tá? Num primeiro momento até engraçado isso, é alvo de muita chacota dentro do Congresso Nacional. Se eu não me engano, é uma proposta do senador Cristóvão Buarque e da Manuela Dávila, né? Foi candidata aí a vice-presidente, enfim, a Manuela Dávila. Eles não têm ideia de dizer que a felicidade, que é algo extremamente subjetivo, seja catalogada como direito social, mas sim que dando acesso a esses direitos sociais que estão aí, a esses 11 que estão aí até hoje,
você efetivando esses direitos, esses 11 direitos que aí estão, você permitiria que a sociedade fosse mais feliz. Inclusive, caso essa emenda fosse aprovada, né, essa alteração seja aprovada, o artigo 6º ele começaria mais ou menos assim: são direitos sociais na busca da felicidade ou capazes de gerar a busca pela felicidade do indivíduo, vírgula, os seguintes. E aí ele começa a falar da moradia, da alimentação, do transporte, do seguro, da previdência social, enfim. Ele deixa claro que você vai alcançar pelo menos uma felicidade material ou até aquilo que é subjetivo para você quando o Estado conseguir promover com qualidade esses direitos sociais que aí estão, esses 11 que hoje são expressos no artigo 6º. Ficou claro isso para você? Tá bom. Então, existem duas formas aí que pode cair na tua prova essa parte, tá? Pode cair copia e cola, decoreba, memorização, você tem que conhecer os 11 direitos sociais que aí estão, tá? Ou ele pode tentar te derrubar fazendo esses peguinhas aí, dizendo que todos os direitos sociais estavam na Constituição desde a sua promulgação. Não, isso é errado. Por quê? Porque nem todos estavam lá desde a sua promulgação, né? Alguns foram sendo inseridos conforme o passar do tempo, como é o caso aí da moradia em 2000, a alimentação em 2010 e o transporte em 2015, tá? Um alerta para vocês aqui, ó, perigoso. Olha só, perigo aqui, ó. Não confunda propriedade com moradia. Propriedade, turma, é diferente de moradia, tá? Propriedade é um direito fundamental lá do artigo 5º. Lá do artigo 5º da Constituição. A moradia é que é um direito social aqui do artigo 6º que nós estamos estudando. Perfeito? Então pode ser que a banca ela tente te confundir lá. Por isso que é importante você conhecer os 11 direitos sociais e aqueles 5 direitos fundamentais lá do artigo 5º, né? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Propriedade é um direito fundamental lá do caput do artigo 5º. Moradia está aqui como um direito social. Então, propriedade e moradia são coisas diferentes, tá? Propriedade é você ter a propriedade, a escrituração, você ser dono de uma terra, né, de um lar. A moradia não, a moradia ela compreende um local para você morar, um local digno para você morar, um teto digno para você morar, seja ele próprio, seja ele alugado, né, ou alguma coisa até social. Você ter uma casa social, você ter um lar social para você ter um teto em cima da sua cabeça, tá? Então essa é a ideia de propriedade para moradia. Perfeito? Então não confundam, cuidado aí se a prova tentar te derrubar com isso. Olha esse alerta aí, ó. Esse aqui é já para a gente elevar o nível da nossa aula, tá? O prof está elevando o nível de vocês aqui, ó. Um outro dado relevante é que o artigo 6º ele nos traz um rol exemplificativo de direitos sociais. O que significa isso? Nós temos rol exemplificativo e nós temos rol taxativo no direito, tá? O que significa? O rol taxativo é um rol fechado. É aquele que já vem aquilo que é e não admite que nada entre ou nada saia. É aquilo ali e ponto. O rol exemplificativo é algo aberto. É algo que permite que novos itens sejam colocados. O artigo 6º é exemplificativo. Tanto é que, originalmente, ele não tinha moradia, não tinha alimentação e não tinha o transporte. Foram sendo inseridos novos direitos nele. Por isso que ele é um rol aberto, é um rol que admite novas possibilidades. Se ele fosse taxativo, ele não aceitaria que esses 3 novos direitos aí, né, a moradia, a alimentação e o transporte tivessem sido inseridos, ok? Então essa é a diferença de rol taxativo para rol exemplificativo. A gente vai ver muito isso ainda lá no direito penal, principalmente, tá? O rol exemplificativo, ó,
é porque existem outros direitos sociais espalhados pela Constituição, principalmente lá na ordem social. Por exemplo, a saúde ela está muito melhor explicada, muito melhor trabalhada, muito mais aprofundada, e a Previdência Social também, lá no capítulo da ordem social, a partir do artigo 196 da Constituição. Tá? Então, se a prova te perguntar os direitos sociais elencados no artigo 6º da nossa Constituição formam um rol exemplificativo. Você vai marcar que está certo isso, tá? Se ela falasse que formam um rol taxativo, você vai marcar que está errado. Por quê? Porque não, ele é exemplificativo. Ele admite que novos itens sejam inseridos no seu rol. Bacana aqui? Tranquilos? Maravilha? Perfeito, então. Vamos ver se está tudo ok. Tudo ok. Bora avançar. Bora. Que hoje é dia. Eu vou lançar a braba. E a braba tá aqui, ó. A braba é essa questãozinha para que a gente possa fazer aqui e treinar. Olha só o que essa questão da CESP fala. Como estabelecido pela Carta Magna é sinônimo de Constituição Federal. A Constituição ela tem vários nomes, tá? Lei Mãe, Lei Maior, Carta Magna, Carta Política, tá? A Constituição, então, são direitos sociais. Olha só a pergunta, ó. São direitos sociais. A moradia tá lá no artigo 6º? Tá lá no artigo 6º. O lazer, prof, tá lá? Tá lá, com certeza. E a propriedade? A propriedade tá lá? Não, a propriedade ela não é um direito social, ela é um direito fundamental do artigo 5º. Então, já que esse item está inserido de maneira errada aqui, nós temos que dizer que esta assertiva está incorreta, está errada. Perfeito? Tranquilos? Maravilha. Bom, essa é a primeira parte do nosso estudo que pode cair. Bom, que pode cair também, prof, pode cair teoria. Pode cair as teorias do mínimo existencial, as teorias da reserva do possível, tá? Então a gente vai analisar isso. Olha só. Mínimo existencial, teoria do mínimo existencial. O que ela fala, professor? O que ela fala? Ela fala que o mínimo existencial, ela consiste em um grupo menor, e mais preciso de direitos sociais, formado pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis, ou seja, necessários para uma vida humana digna. Essa teoria ela é muito bem desenvolvida pela professora Ana Paula de Barcelos, tá? E para a professora Ana Paula de Barcelos, os direitos mínimos para você ter uma vida digna seriam a saúde, a educação, a assistência aos desamparados, que englobaria alimentação, vestuário e abrigo, e o acesso à justiça, tá? Para a autora, na formulação da execução das políticas públicas, o mínimo existencial ele deve nortear o estabelecimento das metas prioritárias do orçamento. Somente depois que esse mínimo for feito, deveria se discutir em relação aos demais direitos, aos que sobraram e quais esses outros que sobraram que vão ser atendidos, tá? Então, a ideia do mínimo existencial é esse, que para você dar uma vida digna para o seu povo, para o seu cidadão, existe um rol de direitos que precisam ser vistos, que precisam ser aí fornecidos, que precisam ser feitos antes de outros, com prioridade antes de outros. Olha só, então seria o conjunto, tá? Seria o conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da dignidade para qualquer pessoa. Se alguém viver abaixo daquele patamar, o mandamento da Constituição ele estará sendo desrespeitado. Prof, tá muito teórico, então pega esse exemplo aí para você ver mais na prática. O que é mais importante? Você fazer um hospital ou você fazer uma praça ou um parque? Professor, os dois são importantes, eu sei que os dois são importantes, porque um é saúde, direito social à saúde, e o outro, os parques, uma praça, é direito social ao lazer. Tá? Os dois são importantes. Mas aí você pega um país como o nosso totalmente desproporcional, um país como o nosso que pouco respeita a dignidade da pessoa humana,
um país como o nosso totalmente desigual e que tem, apesar de arrecadar muito imposto, presta um serviço social muito ruim, muito abaixo do que poderia e que deveria fazer. Aí você imagina, você tem um orçamento curto, você tem um orçamento reduzido, você tem pouco dinheiro em caixa. Aí o prefeito, o governador, o presidente, eles ficam pensando, puxa, eu tenho pouco dinheiro para fazer alguma coisa. Direitos sociais, o que é mais importante? É eu investir na saúde, investir no SUS, construir um hospital ou fazer uma praça, né, bem arborizada, com brinquedos, com pracinha, tal. O que é mais importante se eu tenho um orçamento curto, se eu tenho pouco dinheiro para fazer? É mais importante você garantir saúde, porque você está lidando com a vida das pessoas. Se não tem vida, se não há saúde, não há como você usufruir de lazer. Essa é a ideia do mínimo existencial, da teoria do mínimo existencial. Ficou claro para você? É tranquilo, parece complicado, mas com esse exemplo prático fica fácil. É você entender que existem direitos que precisam ser feitos, precisam ser cuidados, precisam ser fornecidos antes de outros. Principalmente quando nós estamos diante de uma sociedade tão desigual como é a nossa. Tá claro isso? Maravilha. Outro princípio aqui que cai muito na prova é o princípio da proibição do retrocesso ou da vedação do retrocesso, tá? Segundo esse princípio da proibição do retrocesso, ele também é muito conhecido como efeito cliquet. O que seria efeito cliquet? Cliquet é o barulho, é um barulho que quando você fecha um cadeado, ou como essa teoria ela usou como analogia, aqueles cintos, aqueles mosquetões que as pessoas, os alpinistas, né, usam para escalar montanhas, cada vez que eles fincam lá aquele equipamento, eles se trancam no cinto e quando eles batem o mosquetão, batem aquele cadeado, faz clique, clique. Então, usando a analogia, o barulho feito que você trava, você fecha e dali você não sai mais, tá? A ideia do princípio da proibição do retrocesso é isso, que todos os direitos sociais conquistados até agora, clique, estão fechados, você não pode tirá-los, você não pode retroceder, você não pode andar para trás, você só pode avançar. Se você conquistou o direito do transporte, ele foi alçado a direito social, ele não pode deixar de ser. Por quê? Porque seria um retrocesso social. Você estaria prejudicando a sociedade ao fazer isso. Tá? Então você clique, você fecha, você não deixa isso andar para trás, você só faz avançar. Ok? O Brasil, então, pelo princípio da proibição do retrocesso ou da vedação do retrocesso, o Brasil ele não pode desconstruir as conquistas sociais já alcançadas pelo povo brasileiro. Tá? Ou seja, o princípio em questão ele impede, grifa isso, ele impede que os níveis de concretização dos direitos sociais já atingidos, como a saúde, como a educação, trabalho, assistência social, entre outros, venham a ser reduzidos ou suprimidos por atos do poder público. Tá bom? Então isso é importante. Cai na prova alguma coisa da proibição do retrocesso, você tem que ter essa ideia. Vedação do retrocesso, ou seja, a proibição do retrocesso. O professor Eriksen falou que isso tem a ver com o tal do efeito cliquet, que tem a ver com os alpinistas que trancam, que fazem com o seu mosquetão, com o seu cadeado, o clique. E aí eu tenho que só andar para frente, eu não posso andar para trás. Eu não posso retroceder nas conquistas sociais. Eu só posso avançar, eu só posso conquistar novos direitos, nunca tê-los suprimidos ou reduzidos. Ok? Maravilha. A prática é diferente. Aqui tudo na prática é diferente, tá? Mas na prova não tem prática. Na prova é o que é na teoria. Na prova é o que é na Constituição. Agora, na prova, na prática, os caras não estão nem aí para o princípio da proibição do retrocesso.
eles mijam em cima, eles cagam em cima, eles fazem o que eles querem, tá? E aí fica anos e anos discutindo responsabilidade e todas as artimanhas que infelizmente nesse nosso país são permitidas, tá? Se fosse um país sério, muita coisa não aconteceria, que infelizmente acontece. Mas como a gente está preocupado em passar na prova, você tem que saber essa teoria do jeito que ela é no papel, do jeito que ele está escrito aqui na Constituição. Depois você se preocupa já com o seu cargo, já com o seu dinheiro no bolso, com o seu salário, com as suas condições, em tentar mudar esse negócio. Tá bom? Outro princípio, outra teoria seria a reserva do possível, tá? Reserva do possível ela tem ligação com o mínimo existencial e principalmente com a vedação do retrocesso, tá? Por quê? Porque tão certo quanto dizer que a proteção e efetivação dos direitos positivados, ou seja, escritos na Constituição, ela acarreta custos econômicos, é reconhecer também que, se tratando de direitos sociais, esses gastos eles ficam mais evidentes, né? Quando a gente fala em dar saúde, em dar educação, em dar moradia, em dar assistência, em dar previdência social, isso tudo custa dinheiro. Isso é muito caro. Tá? É muito caro. Então, já que se traduzem em ações positivas do Estado, né? Ações de fazer, especialmente custosas, né? Quando destinadas à construção de instituições públicas. É barato fazer escola? Não é caro você erguer um prédio para funcionar uma escola, você organizar toda uma carreira de segurança pública, fazer concurso, dar segurança, você construir grandes hospitais e dar acesso à saúde para todo mundo, isso é caro. Isso é muito caro, tá? Então aí que entra em cena o princípio da reserva do possível. Olha só, o princípio da reserva do possível, ele vai atuar como um limite à plena realização dos direitos fundamentais, principalmente os de caráter prestacional. O legislador, em primeiro plano, ele deve avaliar quais os interesses da coletividade devem ser prioritariamente atendidos em atenção ao princípio da reserva do possível. Lá na hora que o presidente, os governadores, os prefeitos, enfim, os chefes do executivo, eles estão reunidos para ver o orçamento e verem aonde eles vão gastar, eles vão ver, poxa, eu tenho pouco dinheiro, tenho que fazer muita coisa com esse pouco dinheiro. Então eu tenho que reservar o mínimo para fazer o que é possível. Então ele tem muita complementariedade com o princípio do mínimo existencial, tá? Pô, eu não posso deixar de fazer educação, mas eu também não posso deixar de dar lazer. Então eu tenho que ver o que é mais importante, mas eu também tenho que dar o mínimo de lazer. Então é um jogo de baliza, de equações, de equilíbrio que o nosso legislador vai ter que fazer. Então na hora de dar o orçamento, ele vai ter que priorizar aquilo que é mais importante, lá pelo mínimo existencial. Mas ele também tem que reservar um pouco para fazer aquilo que é minimamente possível fazer para atender o restante, para atender os demais, tá? Para poder atender a todo o mandamento constitucional. Tranquilo, turma? Isso aqui é muito teórico, é complicado. Na prática a gente vê muito descaso, a gente vê muita coisa complicada acontecendo, difícil de engolir, mas para nossa provinha é isso que pode cair. Tá? Sei que é teórico, que é uma matéria mais pesada, mais densa, mas que pode aparecer e tem muita chance de aparecer no tema direitos sociais. Então vamos treinar um pouquinho? Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó, sobre esse tema aqui que eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? Olha só. A implementação de políticas públicas que objetivem concretizar os direitos sociais pelo poder público, ela encontra limites que compreendem, de um lado, a razoabilidade da pretensão individual social, deduzida em face do poder público, e, do outro lado, a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. Olha só que questão elaborada, né? Um texto escrito de forma mais densa. E aí, será que a gente deve dizer que isso é certo ou que isso é errado? Então eu já botei aqui a resposta com gabarito para vocês entenderem. Ó. Os direitos sociais eles não devem ser uma utopia.
eles devem ser concretizados pelo poder público, porém existe a chamada reserva do possível, onde o Estado encontra uma limitação de cunho financeiro para atender a demanda para esses direitos, por esses direitos. Então, quando a questão fala aqui, que as políticas públicas elas objetivem concretizar os direitos sociais pelo poder público, que encontra limites que compreendem, de um lado, a razoabilidade da pretensão individual social, deduzida em face do poder público, ou seja, a necessidade do cidadão em ter saúde, em ter educação, em ter alimentação, em ter moradia, ter previdência social, em ter assistência. E do outro lado, tem aquilo que o Estado dispõe no momento, ou seja, a disponibilidade de recursos financeiros do Estado para realmente poder fazer esses direitos, para dar essas ações que a população demanda. Então, por isso que o Estado, quando ele está organizando o seu orçamento, quando o Estado está trabalhando para fazer as prestações sociais, ele precisa entender o que é mais importante se eu tenho verba curta. É que nem você na sua casa, você está ganhando pouco, por isso que está fazendo concurso público, você tem que fazer conta todo fim do mês. Professor, ganho um salário mínimo e eu quero comprar um iPhone, eu quero pagar minha água, minha luz, eu quero pagar a prestação do meu carro. Cara, tem coisa que não dá para fazer só com isso. Você vai ter que fazer aquilo que é mínimo. Você vai ter que reservar para fazer aquilo que é possível. Você na sua organização, você quer um iPhone, você quer pagar a prestação num carro muito bom, você quer sair todo final de semana, mas aí você vai ter que fazer o quê? Fazer o que é possível. Olha, com esse salário é possível só pagar o aluguel, é possível pagar a luz, é possível pagar a água, é possível pagar a internet, despesas aí com higiene, vestuário, enfim, e já fico devendo. Então você tem que fazer aquilo que é possível com o que você tem. A ideia é essa. O governo, apesar de arrecadar trilhões em impostos, ele precisa atender muitas pessoas. Tá? Ele atende muitas pessoas. Então ele tem que fazer cálculos muito bem pensados para poder tornar mínimo aquilo que é o mínimo de digno para a nossa sociedade. Então isso aqui tem uma passagem muito embora densa, muito embora bem elaborada, só que é uma passagem correta. Deve-se buscar um equilíbrio entre aquilo que é a necessidade da sociedade, aquilo que a sociedade deseja e quer como sendo prestado pelo Estado como direito social, mas também temos que ver a disponibilidade de recursos financeiros para que o Estado possa, de fato, positivar, efetivar essas ações. Então, o nosso gabarito aí, correto. Perfeito? Maravilha? Turma, fechamos com isso direitos sociais, lembrando que você tem como tarefa de casa estudar o artigo 6º, decorar os 11 direitos do artigo 6º, os 11 direitos sociais. Você vai ter que estudar artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10 e artigo 11, tá? Porque muito embora eles sejam matérias muito comuns ou muito mais comuns de direito do trabalho, eles estão na Constituição. Então, se eles estão na Constituição, eles estão aptos a cair numa prova de direito constitucional, tá? Lembrando que a Constituição ela trabalha e tem conteúdos de todas as áreas do direito. Tem direito penal na Constituição, tem processo, tem direito civil, tem direito do consumidor, tem direito previdenciário, tem direito à assistência, tem Estatuto da Criança e do Adolescente, tem tudo na Constituição. Tá? Então, numa prova de constitucional pode cair absolutamente tudo, mas é muito mais comum uma prova com o perfil da Polícia Civil, se cair alguma questão de artigo 6º, cobrar isso da aula de hoje. Tá? É muito comum, historicamente é muito mais comum, mas vocês têm tempo, então vocês podem ler o restante dos artigos. Tá bom? Turma, dúvidas, deixem lá no grupo nosso do Telegram, certo? Deixem os comentários aí caso você não tenha entendido alguma coisa e o prof está à disposição de vocês. Tá bom? Vamos juntos, rumo ao sucesso. Obrigado por hoje. Não esquece de avaliar a aula, não esquece de curtir o canal do Prof no YouTube, seguir o Prof no Instagram, tá aí na telinha para você, que ajuda demais aí o nosso trabalho. Tá bom? Um abraço, até mais.